Olá, eu sou Raquel Chaves e nesse vídeo nós vamos falar o que você precisa saber para não desenvolver uma depressão pós-parto. Antes de falar no que você precisa saber para não desenvolver uma depressão, é importante nós pensarmos em mecanismos de prevenção. Já ouviu dizer que tem várias assistências da saúde trabalhando com prevenção de alguns adoecimentos, como por exemplo diabetes, hipertensão, dentre outros? Esse é um fator muito importante, a gente trabalhar com sistemas de prevenção de adoecimentos. E o que a gente faz para prevenir esses tipos de adoecimento, como diabetes e hipertensão? Alguns cuidados com alimentação, atividades físicas, participar de grupos formativos que traz conhecimento, que traz informação sobre esses adoecimentos e sobre como você pode trabalhar, usar recursos na sua casa, no seu dia a dia, para que esses adoecimentos não venham acometer a sua saúde. Muito mais quando você tem pessoas na família com esses adoecimentos e que você tem chances de herdar esses adoecimentos de quem da sua família desenvolveu um quadro de diabetes ou de hipertensão. Então, falando de saúde, prevenção é algo muito importante para a gente tomar como parte do nosso cuidado com a saúde e não esperar adoecer para depois cuidar do adoecimento. A prevenção é que nos dá aí chances de cuidar da nossa saúde sem adoecer. O conceito de saúde hoje não é uma ausência de doença, mas é um bem-estar biopsicossocial. Então, nós temos que olhar diversos fatores, né, da nossa saúde, do nosso dia a dia, para que nós possamos, assim, considerar que temos saúde. E como que nós podemos trazer esse conceito dessa pergunta que eu trouxe, desse questionamento que eu trouxe, como eu posso me cuidar para não desenvolver uma depressão pós-parto? Bom, nós sabemos que no desenvolvimento humano, ele é dividido em algumas etapas e tem alguns períodos do desenvolvimento humano que a ciência da psicologia considera que são períodos críticos do desenvolvimento humano. Um deles é a adolescência e o outro a maternidade. Essas mudanças de fase, vamos dizer assim, no desenvolvimento, ela não é algo muito marcada tecnicamente, assim, passou dessa idade, aconteceu isso, acontece de tal forma. Ela é muito subjetiva, vai depender de cada sujeito. Mas nós vemos que na adolescência é um período crítico porque é um processo de transição muito importante, né? Da infância para uma fase adulta, mas que ainda não é uma fase adulta propriamente dita, mas ele está transitando nesse período. Então, ele pode desenvolver algumas crises nesse momento da adolescência e que precisa ser analisado, que precisa ser acompanhado e cuidado. Na maternidade, como outra fase do desenvolvimento já na vida adulta, pode surgir também esse processo de transição, uma crise, né? Um adoecimento psíquico em decorrência dessa mudança, dessa vivência. A maternidade, ela é de um nível de estresse muito alto. A maternidade é um evento estressor muito alto e que ela pode trazer aí algumas consequências nessa transição para a mulher. Ela pode passar por esse período da maternidade com alguma crise ou sem crise. Vai depender da história de vida que essa mulher carrega. Então, se você se pergunta como eu posso saber se a minha maternidade eu vou passar por ela com um processo de transição normal ou eu vou vivenciar esse processo em crise, eu tenho chances de desenvolver essa crise? Então, eu vou colocar aqui alguns elementos para você conhecer como elementos importantes e que vale a pena ser pensado, ser investigado e se cuidar para que não desenvolva uma depressão no período do pós-parto. É interessante pensar na história de vida anterior, que é a história dessa mulher que se torna mãe antes de se tornar mãe, como ela conduzia a vida dela antes de se tornar mãe, como ela vivencia o dia a dia dela, como ela resolve os problemas da vida, como ela enfrenta os desafios da vida. E também após o nascimento do bebê. O que ela vai sentir
com esse nascimento do filho, quais que são as perdas que ela tem, quais que são os sentimentos angustiantes que vêm em decorrência aí do nascimento de um filho e desses cuidados que um filho exige, que um bebê recém-nascido exige, e como que essa mãe está diante dessa necessidade de atender um bebê. São fatores importantes para pensar na história de vida anterior dessa mãe, se ela já teve depressão, se já desenvolveu algum adoecimento psíquico no decorrer da vida, ou da infância, ou da adolescência, ou mesmo na vida adulta. Se tem pessoas na família, né, com diagnósticos de algum adoecimento psíquico ou a depressão, mais precisamente, porque a depressão ela tem um fator de herdabilidade muito alto. Então, é um fator de hereditariedade muito significativo, podem chegar a 40% de chances. Então, você pensa assim, nossa, se eu tive depressão, meu filho vai ter também? Né? Se eu tenho depressão, nossa, eu me sinto culpado porque eu vou passar a depressão para o meu filho. Nós estamos falando de passos para criar recursos para prevenção. Então, essas estatísticas existem, elas não são se eu tenho, meu filho vai ter, não é algo tão determinante, mas a gente não pode desconsiderar essa estatística. Um dos outros fatores que a gente pode pensar como é a forma de vida dessa mulher, a vivência dela, ao lidar com frustração, né, a dificuldade que ela tem para vivenciar processos de mudança na vida dela, mudanças significativas, como que eu lido com aquilo que eu não tenho controle. Esses fatores são importantes a mulher observar como fatores que pode, em um evento estressor, desenvolver adoecimentos psíquicos. Então, se eu não dou conta de lidar com situações frustrantes, ou se eu tenho um baixo limiar para lidar com processos de mudança de rotina, eu tenho que olhar com atenção para minha gestação, né? Nós estamos considerando aí uma mulher gestante, para ela entender como que ela vai conseguir arranjar diante de diversas coisas que pode acontecer com ela ali e que ela vai conseguir lidar com isso de forma saudável sem adoecer. Né? Nós sabemos que temos fator de herdabilidade, a condução dela, como que ela lida com eventos estressantes e situações difíceis, com situações de mudanças, e também pensar nos níveis de ansiedade que essa mulher vivencia. Então, se ela se declara, se ela fala que é uma pessoa ansiosa, ela tem uma predisposição maior de desenvolver adoecimentos psíquicos. Né? A ansiedade traz algumas consequências aí para o processo da gestação, para o processo do parto e, consequentemente, no puerpério. Então, é um fator que a gente tem que olhar com muita atenção. Agora, pensando no outro ponto, da mudança que o filho traz, nós falamos primeiro da história de vida anterior. Agora, pensando no filho, depois que nasce o bebê, a mulher tem uma ruptura da vida anterior que ela tinha. E isso traz uma angústia muito grande. É como se ela perdesse aquela identidade da pessoa livre, né, de podendo ir e vir. É mais comum, é mais presente isso na mães de primeira viagem, né, na primeira gestação. Na segunda tem outros desafios, porém ela consegue lidar melhor com essa sensação de perda de liberdade, de privação e de isolamento, que são alguns sentimentos declarados, né, pelas puérperas, pelas recém-mães, que vivenciam após o nascimento do bebê. É como se elas perdessem parte dessa identidade e a vida dela tivesse toda centralizada no cuidado com o bebê, sem olhar para ela e para as coisas que ela fazia. E um outro fator também que é muito interessante a gente verificar é a colaboração que ela tem das pessoas que estão à volta dela e muitas vezes a falta de compreensão. Então vamos pensar, diante de uma vida, né, anterior, que eu tenho dificuldade de lidar com frustração, que eu já tive depressão, ou tenho um fator de alguém na família, né, que teve depressão, que me coloca aí diante de uma zona de risco de herdabilidade da depressão. Eu tenho eventos que são estressores no meu pós-parto.
eu não tenho um apoio, eu não tenho uma compreensão das pessoas que estão à minha volta, eu tenho um sentimento de privação, de isolamento, são elementos muito importantes, né? Que traz um alto nível de ansiedade, um alto nível de estresse, podendo vir a desencadear algum adoecimento psíquico, né? O baby blues, ele é mais comum, né? É mais recorrente nós encontrarmos nas puérperas esses sentimentos, né, que são declarados presentes no baby blues, que é uma tristeza, um choro fácil, uma angústia, né, que não sabe muito bem de onde vem, se está tudo bem com o bebê, mas ela consegue dar conta do cuidado do bebê, do cuidado de si. Ao passo que a depressão, ela é mais incapacitante. A mulher não vai sentir vontade de cuidar do bebê, ela vai transferir esse cuidado para uma outra pessoa, né, trazendo assim consequências no vínculo mãe-bebê. Então, ela vai ter um prejuízo aí das atividades que ela desenvolveria normalmente, ela não vai fazer e uma outra pessoa, uma terceira pessoa vai desenvolver esses trabalhos, esse cuidado com o bebê. Então, é uma diferença importante entre o baby blues, a duração deles, né? E a forma como que ele se apresenta da depressão. Então, pensando, o que seria importante sabermos sobre a depressão nesse primeiro momento, né? Depois eu vou fazer um vídeo complementar a esse, falando especificamente da depressão. É um contexto muito mais amplo, mas eu estou trazendo esse conceito agora para você entender o que você precisa saber sobre a depressão e o que você precisa saber para se cuidar, para prevenir, para não desenvolver uma depressão, né? Então você precisa entender que a depressão é um adoecimento psíquico. Ele, quando tem uma história anterior da própria pessoa, vivenciou em algum momento uma depressão, teve uma remissão, né, dos sintomas da depressão, isso quer dizer, diminuiu esses níveis de sintomas, a pessoa já volta a conseguir fazer as atividades normais. Histórico familiar também é muito importante a gente avaliar, porque é um fator a considerar. Então, se você teve alguém na família que tem depressão, sua mãe, né, um parente próximo, você tem que tomar alguns cuidados a respeito disso. Quadros de ansiedade, né, muito alto, como está transcorrendo a gestação, se está tudo dentro do previsto, ou se tem alguns eventos que te gerou ansiedade, desconforto, isso é importante verificar. E pensar que todos esses eventos que eu disse aqui, que caracterizam uma depressão, a depressão é uma doença. E assim, como todas as doenças, ela tem um tratamento. E qual que seria esse tratamento? Medicamentoso, né? Através de uma consulta psiquiátrica, uma avaliação com o psiquiatra, ele vai prescrever a melhor medicação. Isso precisa ser feito com muito cuidado, porque em se tratando de gestantes, né, nós temos medicações seguras, eficientes e seguras, porém ainda precisa ser analisado caso a caso com cuidado. E também psicoterapia, né? Depressão, tratamento da depressão mais eficiente, ele é essa díade de tratamento medicamentoso e também de psicoterapia. Como formas de prevenção, nós temos a questão do autocuidado. Então, se eu sei que eu estou exposta a alguns fatores de risco, eu tenho que me cuidar, né? A terapia é um recurso para isso, né? A terapia psicológica, ela é um recurso que a gente tem para se cuidar. Então, diante desses eventos, como eu posso me cuidar? Diante dessas predisposições, como eu posso cuidar de mim para não desenvolver uma depressão? Então, se eu estou muito ansiosa, o psicólogo vai trabalhar para controlar essa ansiedade, te ensinar ferramentas e técnicas que vão te ajudar a controlar a depressão. Se eu tenho dificuldade de lidar com frustração, com algo que sai do meu controle, o psicólogo vai ensinar ferramentas que te possibilite lidar melhor com essas frustrações, trabalhando aí, né, com suas crenças, suas regras, vendo através do seu histórico de vida, como que você vivenciou isso na sua infância, na adolescência, como que isso foi se constituindo na sua vida. Como ferramentas também na psicologia, hoje nós já temos conhecimento de algo que denominamos como pré-natal psicológico.
Nós não vamos todo mês no ginecologista, no obstetra, fazer o acompanhamento da gestação para ver se está tudo bem com o bebê. Esse cuidado ele é necessário, mas ele é físico, né, fisiológico, do desenvolvimento, do crescimento do feto ali. Porém, a gente precisa também cuidar do psicológico. Então, nós temos modalidades de atendimento de pré-natal psicológico individual e também temos os recursos do grupo. Eu acho o grupo muito bacana porque, além de você trazer a sua história, trazer a sua experiência, a gente tem a condição de compartilhar com outras mulheres, né, com outras mães, sentimentos, vivências. Isso traz um pertencimento. E isso ajuda outras mães também a partir do depoimento, né? O seu depoimento pode ajudar outra mãe. Ela fala assim, eu estava me sentindo assim, tal, mas eu fiz tal coisa e me ajudou. E assim a gente vai se ajudando mutuamente no grupo. E é claro que essa mediação é feita por um profissional capacitado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você ficou com alguma dúvida, se fez sentido para você de alguma forma, deixa o comentário aqui abaixo, curte esse vídeo, segue o canal para você receber as notícias em primeira mão, para você não ficar por fora dessas informações. Um abraço, até mais!